E agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear, porém, segundo Donald Trump, é tarde demais. Numa rede social, o republicano declarou o seguinte: a defesa aérea, a força aérea, a marinha e a liderança deles acabaram. Eles querem conversar, eu disse, tarde demais. E mais cedo, durante entrevista coletiva, Trump sugeriu nomes para a sucessão de Ali Khamenei e como ele enxerga o futuro no Irã. Reza Pahlavi, is he an option at all in your mind? I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people. Bom, hoje é o quarto dia da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O conflito começou depois de bombardeios em Teherã que eliminaram o ditador Ali Khamenei e outras autoridades iranianas no último sábado. Desde então, o Irã tem realizado ataques de retaliação contra Israel e contra países do Oriente Médio que abrigam bases americanas. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos orientou que cidadãos americanos deixem 14 países do Oriente Médio por causa de riscos à segurança. Hoje mais cedo, o exército de Israel fez um ataque aéreo no prédio da Assembleia dos Peritos do Irã, órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do país. A informação foi divulgada pela imprensa israelense e pela agência estatal iraniana. Até o momento, há informações conflitantes sobre o número de presentes no local. O jornal The Jerusalem Post informou, com base em fontes do governo israelense, que os 88 ayatollahs que compõem a Assembleia estariam presentes no momento. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Conflito no Oriente Médio chegando aí ao seu quarto dia. Donald Trump diz que essa guerra pode se estender por mais 4 a 5 semanas, vários pontos, porque a cada momento temos atualizações em relação a esse conflito que está se espalhando pelo Oriente Médio, Ana. Mas eu queria te ouvir em relação à popularidade de Donald Trump. Como é que os americanos estão enxergando essa ação militar? Há apoio ao governo em relação a essa ação contra o Irã, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos amigos aí em São Paulo, no estúdio. Boa noite à nossa audiência. Paula, vamos lá. A grande preocupação que a gente sempre fala é em relação a boots on the ground, em relação à população americana, ou seja, soldados, tropas nesses lugares, operando em guerras longe daqui dos Estados Unidos. Mas é impressionante, cada dia que passa, é o que você falou, a cada 5, 10 minutos é uma informação nova, é uma coletiva do Donald Trump, é uma coletiva do Pete Hegseth, é uma coletiva do Marco Rubio, coletivas também dos generais que estão comandando essas operações, falando também de alguns pontos que eles podem falar sobre a inteligência, e aí você vê que há uma superioridade, assim, absurda. Então, o Donald Trump fala em 4, 5 semanas, mas que eles já estão à frente da agenda de operações, do plano que eles tinham em mente, e pode ser que isso acabe antes, né? Por exemplo, a marinha iraniana já não existe mais, os 11 navios iranianos todos já foram eliminados, né? Já estão todos afundando para o fundo do mar. Agora, é preciso acompanhar o desenrolar, Paula. Uma guerra, a gente sempre tem que ter a honestidade intelectual de fazer a leitura do momento, da leitura de ontem que se junta com hoje, dos últimos 4 dias, desde os ataques de sábado até aqui. O que pode acontecer amanhã, a gente realmente não tem como a gente adivinhar, até porque na guerra depois, aquela guerra dos 12 dias entre o Hamas e Israel,
logo depois em que Donald Trump entrou para tentar aquele acordo de paz, Israel tentou cruzar um pouco a linha do que havia combinado com Donald Trump, e Donald Trump ficou chateado com Benjamin Netanyahu e disse numa coletiva aberta para todos os jornalistas: eu já falei que não é para fazer isso. Ou seja, para todos aqueles que sempre disseram que Donald Trump é um senhor das guerras, é um senhor das armas, é o contrário, ele demonstra força para evitar outras guerras maiores. Até agora, Paula, a popularidade, para responder a sua pergunta, a popularidade e a aprovação do Donald Trump nesse contexto Irã está impressionantemente alta para o contexto bélico como um todo, né? A possível entrada em um conflito que pode demorar muito mais. Uma pesquisa recente de ontem de manhã, hoje é terça, ontem, segunda-feira, uma pesquisa mostrou que 54% dos americanos aprovam até aqui essas operações do Donald Trump. O que está ajudando, Paula, a esse número não cair, já que os americanos não queriam mesmo que a nação entrasse em novas guerras, é a quantidade de entrevistas do Rubio, do Pete Hegseth, de generais, do próprio Donald Trump, mostrando uma transparência. Eles não deixam de responder nenhuma pergunta, a não ser aquelas perguntas relacionadas com as operações. Então, isso está deixando a população americana mais tranquila. Eu estava, desde ontem, na verdade, desde sábado, já montando o programa especial de sexta-feira, o de leste a oeste, que nós vamos fazer um especial sobre o Irã e essa primeira semana. E já tem coisas de ontem que já ficaram para trás, que já estão velhas. Então, imaginem vocês até sexta. Tudo está desenrolando de uma maneira impressionante. Agora, para finalizar, Paula, o recado de Donald Trump é muito enfático para o mundo. Eu avisei, eu conversei, eu avisei, eu chamei para a mesa, eu avisei novamente, eu conversei mais uma vez, não tem acordo? Então eu vou decidir, porque, como o Piotr muito bem colocou no artigo dele, é um xerife hoje do mundo necessário. Para um mundo multilateral que tentou o apaziguamento através de acordos diplomáticos que não chegavam em lugar nenhum, o xerife chegou. Pois é, segundo Donald Trump, agora é tarde demais para sentar à mesa de negociação, Piotr, pelo lado dos iranianos. Agora, queria te ouvir também sobre essa questão da sucessão. A gente trouxe um trecho ali da coletiva de imprensa do Donald Trump. Hoje houve um ataque ao prédio onde ali seria escolhido o sucessor de Ali Khamenei, e esse é um ponto importante. Qual vai ser esse nome, né? Quem será o sucessor, de qual ala ele vai pertencer, porque é isso que vai dar o tom também dos próximos passos, né, dos cenários possíveis no Irã, porque o Ayatollah foi eliminado, mas o regime ainda permanece, né? Isso é uma incógnita nesse momento, Piotr. Porque também, né, é um regime que está lá desde 1979, tem laços, tem raízes. Vamos só olhar para o Ocidente, e aqui as coisas até que são bem diferentes. Você tem, por exemplo, esse pensamento woke, de progressismo enraizado nas universidades. Você não muda. Imagina um lugar em que você tinha, assim, uma teocracia violenta. Você cooptou muita gente. Claro que se tiver uma mudança de regime, talvez você perceba que muita gente só estava lá porque estava cooptado, porque tinha ameaça, porque toda ditadura faz isso. Mas até pelos sinais que a população tem dado, ou deu recentemente naquela série de manifestações, onde o regime teve que recorrer à violência extremada de matar os seus próprios cidadãos por causa de manifestação política. Mas sobre este momento, a gente precisa lembrar, você vê que as reações do mundo ao que faz, a aprovação americana é um detalhe muito importante, porque é difícil um presidente americano ir muito além numa guerra se não tiver apoio interno. Mas externamente também as reações são o quê? Na Europa aquela coisa tímida, tá? Os ingleses não queriam ceder algumas bases, depois pensaram um pouco mais, os franceses falam o que falam, ou seja, não tem lá grande coisa. A Rússia tem um problema para resolver na Ucrânia que ela não consegue resolver, ela entrou num buraco que ela não consegue sair.
superestimou a sua competência dentro de uma guerra convencional, tanto que não raro o próprio Putin recorre à retórica nuclear, porque é o que sobrou da então União Soviética ou da Rússia de hoje para ser uma ameaça ao mundo, porque não tem absolutamente mais nada. A China faz um discurso um pouco mais tenso ali, mas também nada. Por quê? Porque tem uma mecânica nesse governo Trump que é impossível não reconhecer. Ele começa com diplomacia. Há uma paciência que provavelmente, talvez, outros mais afoitos não teriam. Ele deu tempo, por exemplo, para o Maduro. O Maduro hoje podia estar, digamos, exilado em alguns dos países aí aliados e não ia acontecer mais nada. Ia sair do governo, mas não sairia da forma como saiu. Hoje responde a processos nos Estados Unidos. O caso dos ayatollahs, por exemplo, quantas vezes houve nessa conversa e oferta de conversa e por aí vai? Houve diplomacia que precedeu. Quando você tem diplomacia precedendo, você dá um recado ao mundo. Olha, estou tentando negociar, mas para tudo há um limite. Recentemente, os ayatollahs pioraram a imagem deles em relação com o mundo ao atacar a própria população. E quando você mata seus próprios cidadãos, o nome disso é genocídio. Simples assim. Aquele grupo eu não gosto, então eu vou lá e mato. Então, quando você vê agora uma ação desse tamanho, a inteligência israelense é muito sofisticada nesse aspecto e conhece bem o terreno. Junta-se isso com a força militar, a capacidade de mobilização do que é a máquina de guerra americana, que não tem precedentes no mundo, mais esse lado diplomático que antecedeu os ataques. Então, quer dizer, você tira o argumento até dos seus críticos. Não por acaso, a gente também tem essa resposta das próprias pesquisas americanas que dão suporte à Casa Branca às decisões do presidente Donald Trump.